Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse momento que nós chamamos de Momento Simples Assim. E através desses pequenos vídeos que durante a semana nós temos compartilhado em nossos canais, nós temos aqui buscado levar você a um entendimento a respeito de casamento. Quando o assunto é casamento, pequenas situações que acontecem dentro da relação, às vezes parece aos olhos comuns, aos olhos que não têm tanta experiência de trabalhar com casais, parece para esses olhos uma situação que difícil de se reverter. Eu e minha esposa já tivemos muitas experiências com casais que chegam diante de nós com algumas demandas que aos olhos deles parece que é o fim e que não há a menor condição de se reverter ali aquele quadro. Mas nós, como é de costume, nós sabemos que prováveis intervenções podem se tornar a esses olhos muito pequenas diante daquilo que eles esperavam ocorrer. Então eu vou trazer aqui um exemplo. Eu lembro de um casal que uma vez entrou no consultório e o perfil desse casal era o seguinte: ela uma mulher bem dominante, uma mulher forte, decidida, uma mulher que trabalhava inclusive com gestão empresarial. E esse homem tinha um outro perfil, era uma pessoa mais tranquila, mais estável, ele tinha uma conduta bem mais paciente do que a dela. E o que traziam como demanda, principalmente a esposa? Eu não aguento mais, porque a impressão que eu tenho é que dentro do meu casamento não existe a menor possibilidade de eu ser feliz. Porque tudo aquilo que eu espero do meu marido, ele me dá a impressão que ele nunca vai me atender. Eu olho para ele, ele está parado, ele está ali, parece que não sabe de nada, e eu fico nessa ânsia de que venha alguma ação dele, que venha alguma resposta para injetar algum tipo de saúde dentro da nossa relação, mas quanto mais eu espero, menos ele comparece, menos ele surge com ideias novas. E eu estou totalmente cansado. Então, ao ouvir aquele casal, ouvir as duas histórias no seu ponto de vista, eu comecei a perceber que aquele homem ali, ele tinha muito interesse sim em ser feliz no seu relacionamento. Só que ele não tinha a menor ideia de como fazer isso acontecer. Até porque, no decorrer do processo, a gente foi vendo, eu digo a gente porque eles próprios foram percebendo isso, que a esposa, com aquele universo de expectativa que havia dentro dela, dentro da sua relação, ela não conseguia compartilhar com ele essas expectativas. Porque no universo familiar dela, na família de origem, os pais dela tiveram uma relação muito parecida, onde a mãe também tinha esse perfil que ela tinha, e essa mãe não conseguia passar para o pai metade dos seus sonhos, metade dos seus desejos, e esse pai sempre trabalhando, esse pai sempre buscando, esse marido sempre buscando a provisão, buscando o sustento, não se atentava que ali havia uma mulher cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de desejos, e essa mulher que hoje era casada também e hoje estava formando a sua história conjugal, ela estava literalmente vivendo a história da mãe dentro do seu casamento. Então ela começou a compartilhar em terapia ali os seus sonhos, os seus projetos, e eu fui percebendo como aquele homem foi absorvendo aquilo tudo, e em algumas vezes ele trazia o espanto dele, porque ele nunca imaginou nem 10% dessas expectativas. Agora imagine uma relação de 12, se eu não me engano, eram 12 anos que eles estavam juntos. Imagine uma história de 12 anos onde o marido não tem a menor ideia do que a esposa tem como expectativa dentro da sua relação.
onde a esposa também não possui essa leitura, pois ela tem essa dificuldade. Algumas pessoas estão mais preocupadas com suas carências do que suprir a carência do outro. E o inverso também acontece. Às vezes eu vejo alguns casais onde um ou outro cônjuge está mais preocupado em suprir a carência do outro do que a sua própria carência. Mas ali vão se acumulando frustrações, e essas frustrações, elas geram insatisfações dentro da relação. E quando nós começamos a colocar, a pontuar o tempo dessa relação, 3 anos, 7, 15 anos de frustrações somadas a uma vida, começa a trazer, começa a gerar então adoecimentos psicossomáticos, onde as pessoas começam a ficar ou muito grandes, começam a descontar essa frustração no alimento, ou começa a descontar essa frustração na raiva, em sentimentos tóxicos, e essa relação vai ficando de mal a pior, como a própria Bíblia diz, né? Um abismo chama outro abismo. Então, quando começamos a trabalhar esse nivelamento de expectativas, como é gostoso falar isso dentro de uma relação. Quando começamos a trazer ali as condições de cada um para que se tornassem mais flexíveis dentro dessa relação. E eu lembro que nessa época eu utilizei uma ferramenta que eu gosto muito dela, que eu aprendi na minha época do coaching, e em algumas situações eu ainda uso, que é o teorema da satisfação, uma técnica elaborada, se não me engano, pela Febracis. E a gente usando aquela ferramenta, como é que é essa ferramenta? Ela traz ali uma leitura que nos possibilita encontrar o nível dessa insatisfação, onde nós usamos ali uma equação. P menos E é igual a S. Esse S significa satisfação. O P, percepção, e o E, expectativa. Então a gente pede ali, eu pedi ali para o casal, qual é a sua expectativa em relação ao seu cônjuge? E ela trazia 9 e o outro, se não me engano, 10. Então um tinha uma expectativa nivelada de 9 e ele tinha de 10. Se eu estou sendo aqui fiel à minha lembrança, à minha memória. Aí qual era a percepção que você tinha na sua relação, que você teve até hoje, em relação a essas carências? Minha percepção no momento que a gente estava ali se relacionando, 3, né? Vamos imaginar que esse seja o número de fato. Então imagine, se a gente for colocar isso dentro desse cálculo, a percepção dela era 3. 3 menos 9, que era a percepção, era a expectativa dela, 3 menos 9 dá menos 6. Menos 6. Olha o nível de satisfação que essa mulher estava. Não era satisfação, era uma grande insatisfação. Então talvez hoje muitas pessoas que estão me ouvindo aqui estejam vivendo dentro do seu relacionamento um nível de insatisfação que é difícil de gerir. Uma insatisfação que vieram através de várias frustrações, de várias decepções, e hoje a gente acumulando o tempo que essa pessoa está vivendo isso, essa relação se transformou num verdadeiro nível de cobrança, de insatisfações, onde a pessoa começa a se negar a suprir a outra emocionalmente. Amanhã, às 5 horas da tarde, nós estaremos trazendo justamente esse tema que nós estamos elaborando para a semana. O quanto que você está preparado para ser feliz dentro do seu relacionamento. E hoje o nosso objetivo é mostrar para você como você age emocionalmente diante dos conflitos. Talvez você esteja igual esse casal, talvez o seu casamento esteja nesse nível de cobrança, de disputa, de competição. Te espero amanhã na nossa live a partir de 5 horas da tarde. Eu e minha esposa e vocês também nos assistindo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.